Agora entrou. Foi? Foi. Excelente. Maravilhosa. Você também, como sempre. Aqui, eu não sei quem tá na casa. É uma página aqui. Casa, tanto Camila quanto Isabela. Mas eu quero que vocês fiquem aqui, hein? Qualquer uma das duas. Ou as duas. Agora sim, isso aí. Foi? Foi? Todo mundo tá vendo? Não tá vendo a Thaís? Tá vendo? Tá vendo? Camila, tu trata de ficar aí. Olha, eu obrigando as Lili pessoas a tá ver live. vendo? Lili tá me vendo, Lili? Foi? Perguntando se a Lili tá me vendo, Liliane. Show. Ela acabou de botar ali que foi. Muito bom. Então, eu tava falando aqui no começo que a tua história foi muito inspiradora. Muito inspiradora. Eu saí chorando, assim, eu fiquei maravilhada. E aí o Instagram vai e me apaga a live. Foi, verdade. Aí eu falei assim, não, isso não pode acontecer, eu vou fazer de novo, vou trazer a Thaís de novo, e ela vai falar tudo de novo. Por quê? Porque eu quero que isso fique gravado para mais pessoas ouvirem, serem impactadas com isso. E aí a Que gente está bom. aqui. A Thaís é uma querida. A Thaís, eu sempre falo para ela que ela é uma atrizinha que eu criei na minha vida Oh, a para me recíproca é ajudar, verdadeira, viu? para me ajudar na minha evolução. E assim, eu admiro ela porque ela é gente como a gente. Ela não se coloca num pedestal, mas ela tem uma força, mas uma força que contagia todo mundo. Então, assim, a história da Thaís, para quem não sabe, ela enfrentou um inimigo amigo chamado câncer e ela venceu. E eu queria que ela contasse um pouco da história, mas eu vou. Ela falou que era para eu ir falando sobre, eu ir perguntando, né? Como é que você Sim, prefere acho que vai ser fazer? legal. Você vai falando ou eu vou perguntando? Eu acho que pode fazer esse ritmo que a gente fez. Acho que essa troca, esse bate-bola, né? Tu pergunta, eu falo, porque é muito detalhe, Jana, na história, né? Então, assim, só para dar uma introdução da história, Vai eu lá. descobri que eu, em 2015, dia 28 de abril de 2015, eu descobri que eu tinha um câncer de mama. E ali começou uma grande jornada para mim, né? Daqui a pouquinho estou fazendo 5 anos de aniversário de um novo nascimento. Para mim foi o renascimento, porque foi meu primeiro passo para o meu despertar de consciência. Eu comecei, eu já há muitos anos, já estava nessa pegada, né, de desenvolvimento pessoal, de estar em melhoramento, sabe, e me descobrindo e tudo mais, mas de forma lenta, gradativa, homeopática, porque tudo que causa muito desconforto e dor, a gente costuma fugir, né? Então eu estava prorrogando muitas coisas e me enganando em muitas coisas, né? Então, como eu estava num nível de vida assim de muitas insatisfações, eu acho que foi um acúmulo, sabe? Sabe, o câncer para mim ele foi só a materialização de uma doença que estava em outro nível, estava muito mais profundo, foi só a pontinha do iceberg, né? Então, quando foi nesse dia, né, dia 28 de abril de 2015, eu descobri o câncer de mama e ali começou a minha marcha, começou o meu processo. Só que, como eu sempre digo, né, eu fracionei aquele monstro. Eu precisei fracionar, porque ele era grande demais, entendeu, Jean? Ele era enorme, grande demais. Assim como o monstro que a gente está vivendo hoje. Para muitas pessoas, esse caos que a gente está vivendo da pandemia e de muitas situações serem obrigadas a começar a mudar, inclusive a nossa mente, é um monstrão, é um monstro gigante. Então, se a gente não pegar e não fracionar isso em partes, você surta, porque por onde que eu começo? Sabe? Por Verdade. onde eu começo? Não tem como, era muita coisa É, a, a ter que fazer. e você pega em qualquer coisa na sua vida, para você foi o câncer. Para algumas pessoas é uma traição, para outras pessoas pode ser a morte de alguém. Cada um tem o seu caos, cada um tem sua vida, cada um tem sua pedra no sapato, né? E o tema da live Verdade. é como sair do caos que você criou. Você falou que você teve alguns avisos antes do câncer, no caso, aparecer, né? Você fala Sim, que é a ponta do foi. iceberg. Você teve alguns avisos. Fala pra gente um pouquinho como foi esses avisos e como isso acabou prejudicando, né? Você não se ouviu
E acabou que você acabou criando essa realidade na sua vida porque você estava se rejeitando, né? Você estava em Exatamente. negação. Então me conta como é que foi esse antes, essa criação aí e qual era a tua mentalidade antes? O que acontece, né? A gente, conforme eu falei, tudo que dói, que incomoda, a gente quer repelir, né? Mas tudo que resiste, persiste. Então, se a gente realmente não trata o problema, ele torna cíclico. Ele volta em outra situação, em outro momento, em outra condição, mas ele volta porque ele precisa ser curado. Ele não pode ser só mascarado. Se ele for só mascarado, ele se repete. Então, por isso que às vezes a gente tem ciclos de vida. Caramba, isso toda hora acontece comigo, esse tipo de pessoa sempre se aproxima de mim. Não é porque não está curado. Quando tiver, aquilo nunca mais acontece. Então, eu estava observando que o meu corpo estava falando para mim que tinham coisas que eu precisava lidar e eu não queria encarar. Então, ele me dava sinais. Então, vários sinais ele me deu ao longo de muito tempo. Isso não é uma coisa assim, né, Jana? Isso não é uma coisa É, que, de repente, de um dia para a noite. Não, ele é graças a Deus, construído. né? Porque aí a gente Que bom, tem até né? Senão tempo, né, de a gente já tinha parar. se matado, né? Ele tem que ser construído, ele é construído ao longo dos anos. Então, muitos anos, sabe, de rebeldia comigo mesma, de não ouvir a minha voz interior, de não aceitar a minha própria verdade, de não me permitir falar aquilo que eu pensava realmente, sabe? Dizendo sim para aquilo que eu queria dizer não. Então, chega uma hora que você não aguenta mais. Não aguenta mais. Mas você não tem coragem de lidar com aquilo. Então o corpo começa a falar. Então eu tive esses 3 avisos que eu sempre falo que eu tive antes, foram os mais intensos. Eu tive vários, mas os mais intensos foram aqueles que a gente até falou naquele dia, né? O cisto no pescoço, que apareceu um nódulo, um caroço no meu pescoço, do nada, né? Quer dizer, do nada. Já sabe que nada é do nada, né? Apareceu aquilo e eu falei, cara, e agora? Será que eu tô doente? Será que eu tenho câncer? Eu sempre tinha essa coisa do câncer na minha cabeça, né? Como é que Que pode, louco, né? né? E ué, será por quê, né? Que o troço criou-se em mim. Então ele era sempre muito presente, sem mesmo antes de estar. Então fui pro médico e falei, não, vamos ter que operar isso aí. Eu falei, oi, vamos operar nada. Não, operar não, mas Thaís, isso aí pode crescer e pode piorar e tudo mais. Eu falei, não, vai regredir, vai regredir sim, vai regredir. O poder da mente, ele vai regredir. Eu sei que ele falou, olha, ele me deu uns 10 ou 15 dias, alguma coisa assim que eu não me lembro. Falou assim, se isso não regredir, a gente realmente tem que fazer uma cirurgia para retirada, né? E aí eu reverti minha cabeça lá e eu falei, não, esse negócio vai regredir. Né? E realmente sumiu, desapareceu o treco. Mas logo depois que aconteceu, descobri, tive uma crise de enxaqueca, eu pensei que fosse morrer. Mas a enxaqueca, aquela de ir para o hospital por desidratação, de tanto vomitar. Era assim. Acho que eu tinha tanta coisa para botar para fora, Jana, que eu botava com o meu próprio corpo, ele expulsava aquilo, entendeu? Então, eu fui para um hospital. Chegou lá no hospital, tive um insight, né? Porque a médica já queria me dar várias medicações, sabe? Remédios pesados mesmo, para me dopar, entendeu? Para tirar aquela dor, mas eu tava com muita dor, tava muito mal. E eu falei: olha, eu não vou tomar isso. Eu vou tomar esses dois aqui. Esse aqui eu não vou tomar, porque era para derrubar um cavalo, né? Eu conheci essa parte de medicação por conta da minha profissão, né? Que eu venho da área de saúde. E aí ela ficou meio irritadista comigo, do tipo, você quer continuar assim então, né? Eu falei assim, eu não quero continuar assim, eu quero ficar melhor, mas eu tenho uma criança pequena que eu vou chegar em casa e eu vou estar dopada com esse troço, eu não vou tomar isso. E aí eu tomei lá mesmo, na infusão, né, fazendo lá a medicação venosa. Eu pensei, eu falei, cara, que merda que eu tô fazendo da minha vida, sabe? O que eu tô fazendo? Isso aqui é o acúmulo de muitas coisas que eu não quero lidar, que eu não quero viver, que eu preciso mudar e eu não tenho coragem. Meu corpo tá gritando, do tipo, sai daí, sai daí, Você sabe? tava numa fase de negação de sentimento seu? Tipo assim, teu coração falava pra você fazer uma É, coisa e você fingia, não tem nada ouvindo, não. Tu quer? exatamente. Coração? Era exatamente. Coração? Exatamente. O que é isso? Né? Era exatamente isso. Vão pro lado, sabe? Tipo assim, é pra lá, é pra lá. E não, é melhor pra cá, porque pra cá eu já sei o caminho, eu conheço. Pra cá eu não conheço, é obscuro, mas o sentimento falava que era pra lá. Você tá Sabe entendendo? por quê? É engraçado, mas a gente cai em umas coisas tão simples. E é todo mundo que cai nisso, tá, gente? O coração da gente tá falando, gritando pra gente. Não vá para esse lugar, ou tira isso da sua vida, ou encare, banque quem você é, o que você quer, e aí a gente fica deixando para depois.
depois. Só que isso, ele vai mandando sinais. E aí com a Thaís foi bem drástico, né? E aí você teve a terceira. Foi. Aí foi a terceira. Foi assustadora, assim. Eu chorei muito, que eu fiquei com muito medo mesmo, porque eu tive uma hemorragia retal. Eu nunca tinha tido aquilo na minha vida, eu nunca tinha Eu visto nunca aquilo nem assim. ouvi que isso aí poderia existir, gente. É surreal, assim, sabe? Eu falei, cara, eu tô doente, eu devo estar com câncer de intestino. Olha só, de E novo. sempre vinha, né? Sempre vinha esse medo e eu fiquei em pânico, eu chorei pra caramba, liguei pra minha amiga médica, né? Ela falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu devo estar doente, agora o que eu vou fazer? Aí você tem que ir pro hospital, porque eu não parava de sangrar, você imagina. Falei, o quê? Hospital, imagina a situação, o caos, entende? Mas eu fui, porque eu fiquei com medo, né? Aí fui fazer aqueles exames, aquela coisa toda, né? Aquela que você passa por, meu pai, não posso nem lembrar. E aí depois quando passou, e o bebê acordou. Quando Ele tá passou, gritando. Ele é ariano, ele só grita, ele grita, quer a quer vida dele. participar. O negócio dele é participar. É. Tá certo. E aí eu sei, Jana, que eu falei, cara, eu preciso mudar minha vida. Isso aí é meu corpo que tá falando e eu, sinceramente, ele não tá aguentando mais, eu preciso tomar uma atitude. Mas sabe quando que você começa, os dias vão passando e a sensação que você tem é que você não tem forças para ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Não tem força. E aí eu fui esquecendo, fui deixando para lá. Aí que veio, puf, veio a porrada, veio o câncer. Porque já não vai vir o quê, né? Agora, eu ainda tive uma grande oportunidade, eu ainda tive um grande, assim, uma grande chance de transformação. Porque quando ele chegou na minha vida, eu falei, cara, é agora. Essa é a minha chance de transformar tudo o que me faz mal na minha vida. Porque se não for isso, a me impulsionar a fazer isso, o que vai ser agora? Eu tenho que morrer para poder entender o que eu preciso fazer de verdade, quem eu sou de verdade, viver a minha verdade? E os meus filhos? Vou ficar brincando de faz de conta até quando? E os meus filhos? Então eu só pensava nas crianças, sabe? Foram os meus maiores incentivadores para eu querer viver, para eu querer continuar aqui. Porque senão eu não teria feito. Muito provavelmente a vida estava tão ruim, assim, interna, que eu não teria feito. Eu não teria forças. Eu acho que eu ia adorar, eu ia achar ótimo, pode me levar mesmo, porque eu já queria sair daqui. Tipo assim, hoje eu sou muito real, assim, muito transparente, porque eu preciso ajudar as pessoas a acordarem quando isso acontece. Sabe? Foi uma grande chance, uma grande oportunidade. E aí eu decidi, eu falei, eu vou transformar tudo. Agora eu vou. Foi assim. Eu queria te falar assim. As pessoas chamam a gente de maluca, né? Porque a gente olha as coisas e tudo é o significado que a gente dá. Não é bom, Sim, ruim, errado ou certo. É o significado que você dá. E cada um tem a sua verdade e dá a sua verdade. sim. E quando a gente fala de olhar para o câncer, né? E eu falei teu inimigo amigo, e explica um pouco para a galera esse conceito, sabe? De olhar para o câncer, ou olhar para o problema, ou olhar para qualquer coisa que você está passando, tá, gente? Porque às vezes você não tem um câncer físico, mas você tem um câncer na tua alma aí. Que amanhã ou depois pode virar um câncer físico e se você não parar isso, vai parar. Isso é uma consequência. Mas pega o teu problema, o teu caos agora, e imagina que é o câncer que a Thaís, no caso, ela enfrentou. Só troca o nome pro teu problema. E aí você falou da outra vez que você olhou pro câncer e ele foi o teu amigo. Por quê? Porque ele estava te sinalizando algo. Explica pra galera um pouco esse conceito. Eu vou começar explicando com uma frase de Rumi. Rumi, né? Nosso mestre Rumi. Não sei se você conhece. Conhece, já? Você deve conhecer o Rumi, né? Conhece? Conheço. Eu amo, adoro esse mestre, né? Então, ele fala o seguinte: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Olha isso. Que Percebe profundo. a profundidade dessa frase? A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, o que ela quer dizer e como é que eu utilizei isso para mim nessa época? O câncer, ele era só um portal para eu entender que havia algo disfuncional em todas as áreas da minha vida. E que eu precisava mergulhar de cabeça para descobrir aonde estavam aquelas disfunções que poderiam ter surgido lá no útero, desde o útero da minha mãe, parte de infância, adolescência, a minha história, as minhas escolhas, o auto-perdão que não existia, entende? Então, eu precisava ir a fundo naquele iceberg
para saber a real causa daquela doença, que ela era só para sinalizar. Ela era só uma companheira, uma amiga de jornada, que para me mostrar, olha, de um jeitinho um pouco mais assim severo, não é aí, né? Não tá bom aí, você tá feliz aí? Não. Então é tão simples, você muda o curso, muda. Se você precisa de uma forcinha, então eu tô aqui para fazer isso. Né? Eu escrevi um texto na época, eu tenho um livro, né? Na época, que conta toda essa Tem um livro? história. Tenho dois livros. E um deles conta toda essa história Gente, com fotos, com tudo, do momento em que eu estava raspando a cabeça, da minha primeira, segunda, terceira, quarta, todas as minhas quimioterapias, né? Da minha careca, o meu processo de sair do cabelo, entrar na careca, sabe? Careca, sem cílios, sem sobrancelha, eu assim, nua, crua, sem maquiagem, sem nada, e eu já com, sabe, maquiada para disfarçar aquele estado, né? Então, assim, eu escrevi e registrei cada momento, porque eu falei, cara, isso aqui pode ajudar meus filhos no futuro. Porque, Jana, educação, na minha opinião, educação não é aquilo que a gente fala para uma criança, é aquilo que a gente vive. Às vezes a gente fala algo para uma criança e se a gente não realmente não vive aquilo, não valeu de nada. Às vezes a gente não precisa nem falar, mas se a gente viver aquilo, a gente vai estar educando. Então eu sempre incentivava meus filhos a olhar as coisas para um lado positivo. Sempre procurava incentivá-los a sempre se manter em estado alegre, que isso faz com que a gente é, tenha mais saúde em todos os âmbitos da nossa vida. Então, como é que no momento que eu tinha a oportunidade de mostrar para eles como é que era, mesmo diante do caos, como é que eu não ia fazer isso? Eu não podia fazer isso. Eu precisava aproveitar esse momento para poder ensinar eles. Então, eu falei, eu vou registrar tudo, porque no futuro isso vai servir para eles também. eles Para eram eles e teu para mais porquê, né? quiser. Eles eram meu porquê. Exatamente. Meu porquê, para quê, tudo. Tudo. Eles me deram força total, total, total mesmo, sabe? E a ferida é o lugar por onde a luz entra em você, voltando ao que você tinha me perguntado. Então, assim, eu precisava fazer isso, me obriguei a fazer isso. Eu falei, eu não tenho opção. Agora não tem mais opção. Ou eu faço isso, ou eu morro. Pô, era muito simples. Eu fui muito, assim, consciente daquela situação, da minha situação. Consciente. Pensamento consciente. Eu minimizei os processos ao máximo que eu podia. Eu vou ter que focar naquilo que eu preciso, que está no meu controle. Porque o resto não está no meu controle. A única coisa que está no meu controle é o controle que eu vou ter que ter na minha mente. Na minha mente. A minha mente é a única que vai estar no meu controle. O resto não Verdade. está mais. E aí você descobriu, e aí começou um outro processo. Aí você fala aí que você foi fragmentando, né? O inimigo. Exatamente. O inimigo Quebrando em amigo. par. A gente vai falar de inimigo, Exatamente. tá, gente? Mas vocês já entenderam que o inimigo é um amigo e ele estava ali só É. para sinalizar o que ela tinha criado e para ela expressar quem ela era, né? E quem ela é. Nesse livro tem um texto que eu escrevi assim, Câncer, um presente diferente. Entendeu? É isso daí. Gente, é uma Resumi. mentalidade surreal. E aí você descobriu que tinha um câncer, descobriu que tinha um câncer e começou uma outra fase. Conta essa fase aí do fragmentar ele, do ir por partes. Conta pra galera como é que foi. A gente tem que. A gente Primeiro tem você que. descobriu o que que era teu inimigo, ou o que que você estava enfrentando, né? Exato. E aí você olhou com aceitação. Beleza, é isso daqui. Então a galera viu o caos na tua vida, olha para ele, para de ficar fugindo dele. Olha para ele. Ah, é você? Então vamos resolver. Você está aqui para me ensinar. Então eu vou aprender com você. Então, primeiro passo, olhar o caos. Ela estava fugindo, lembra? E aí depois, o corpo dando sinais, ela dando sinais, e aí, bum, chegou. Porrada na cara. Tá, nela. Exatamente. Então, ela foi obrigada a olhar para o caos. Então, olha para o teu caos. E aí, ela vai te dar a dica agora de como agir quando você começar a Exatamente. aceitar o caos. Exatamente. A primeira coisa que eu fiz foi ter clareza. Clareza do ponto A, onde eu estava. Onde eu estava naquele momento. E para onde eu queria ir. Eu precisava ter clareza daquilo ali. Então, assim, quando a gente está no caos, a gente tem que entender, tem que perceber aonde de verdade nós estamos para saber para onde a gente quer ir. E isso é diferente de ficar focando no negativo. Não tem nada a ver com isso. Não é focar no negativo. Pelo contrário, saber aonde você está
é avaliar o quê? O que o câncer ele representou para mim? Ele representou para mim um sinal de que existia algo disfuncional na minha vida. Então, na verdade, eu nunca enxerguei ele como inimigo. Eu sempre enxerguei ele como um ator. Como um ator de jornada, que veio me mostrar, olha, suas escolhas estão indo por um caminho que não vai te trazer o que você precisa. Então, o primeiro ponto foi a clareza. Papel e caneta na mão, só para você entender, para todo mundo, né, entender essa questão de como lidar com a situação no Caujan, isso foi muito importante para mim. Eu falei, cara, por onde que eu começo? Eu não sabia por onde começar. Onde eu começo? Vou começar a descobrir onde de verdade ele está. Digo e repito, ali era só um sinal, só a pontinha do iceberg. O problema real, a causa, estava lá embaixo. E eu não conseguia ter acesso até então. Como é que eu vou ter acesso? Eu comecei a pontuar todas as áreas da minha vida. Física, mental, emocional, familiar, profissional, financeira, todas as áreas. Todas as áreas. Se você botar no Google, você vai ver áreas da vida humana, vai aparecer todas. Pontuei todas aquelas áreas da vida, né? E comecei a botar de 1 a 10. Quanto eu sou feliz nisso? Meu maior aliado, Jana, foram as perguntas. Perguntas, eu fui minha própria coach. Foram as perguntas. E eu vou te falar como que é incrível o processo de você se perguntar. É porque as pessoas se perguntam um pouco porque elas têm medo das respostas. Nós temos medo do que a gente vai descobrir. A gente sabe que tem algo lá e está disfuncional. Então, eu comecei a perguntar, de 1 a 10, quanto você é feliz aí? Eu colocava. 3 áreas apareceram para mim de uma forma assim, sabe que? Gritando de doente. 3 áreas muito doentes. Muito. E aí eu comecei a fuçar, a destrinchar. Falei, eu vou focar onde? Nessas 3 que estão piores. Porque é numa dessas 3 que tá a verdadeira causa da doença. E eu preciso curar lá. Vou fazer sim o que eu preciso fazer com a minha parte física. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, medicação que eu tomo até hoje. Até hoje eu tomo e pelos próximos 5 anos eu vou continuar tomando. Então, assim, tudo direitinho, do jeito que tinha que ser. Mas eu sabia que eu precisava curar era a parte verdadeira da coisa, sabe? A parte de lá de dentro. A causa verdadeira. E aí eu comecei a encontrar coisas sensacionais. Muitos monstros começaram a pular na minha cara. E aí quando ele pula, você tem que ter estômago para você olhar para a cara dele e falar assim, ser verdadeira. Tá bom, eu vou te encarar. É isso mesmo que eu sinto, é isso que eu não sinto, seja lá o que for. Você tem que se responder, e agora o que eu faço? Porque nós temos uma sabedoria interna. Nós temos uma sabedoria interna. Só que os ruídos da nossa cabeça, 60 mil pensamentos por dia, da nossa mente, não deixa o download ser feito. Não deixa a gente acessar o que a gente precisa acessar. Então, a gente acaba se perdendo. A gente fica alucinado com aquele monte de pensamento tumultuado e não sabe como lidar com aquilo. E as respostas de verdade não vêm. Porque a gente é copo cheio. Copo cheio? Uhum. Caiu uma gota lá de cima, pum, cai pra fora, porque não cabe mais nada. Então a gente tem que esvaziar. Então uma das coisas uma das estratégias que eu implementei para eu conseguir acessar essas respostas foi a meditação e a respiração. Eu precisei fazer processos de meditação e respiração intensos todos os dias para que eu conseguisse entrar no iceberg e ir lá dentro e começar a entender. Você quer ver uma coisa muito séria que eu faço questão de compartilhar aqui? Raramente eu falo detalhes sobre as situações, porque eu envolvo muitas pessoas, e aí eu procuro não falar para não expor, entendeu? Uhum. As pessoas. Então, mas aqui essa eu vou falar, que é para poder realmente contribuir e deixar um exemplo prático de como que foi. Quer ver uma coisa? Uma das minhas partes que estavam doentes era a minha parte profissional. Que eu estava de 1 a 10, assim, muito mal. Acho que eu dei 1, tá entendendo? De 1 a 10, o quanto você é feliz nessa área? 1. Aí eu comecei a me perguntar, mas peraí, por quê?
por que que você é infeliz? Né? Por que que você faz o que você faz, Thaís? E aí eu me respondi, porque eu quero ser rica. Olha isso, Jana. Olha a profundidade da parada. Porque eu quero ser rica. Isso sustenta alguém? Isso não sustenta propósito nenhum. E aí eu me perguntei, por que que você quer ser rica? Para quê? Com que propósito você quer ser rica? Isso eu comigo mesmo, tá? Eu lidando com os meus monstros. Com que propósito você quer? E aí a resposta, Jana, veio. Porque eu não quero nunca mais ter que fazer o que eu faço. Nossa. Jana, me responde uma coisa. Um ser humano que trabalha com algo que odeia, que não se Nossa. vê fazendo aquilo pro resto da vida, que é um martírio todos os dias acordar, que você prefere morrer, acordar para lidar com uma coisa que você não quer lidar. Eu ia ser rica, Jana? Eu ia conseguir chegar? Nunca. Nunca! Você tá entendendo? É incongruente. Eu estava incongruente com a minha própria natureza. E não acabou aí não, tá? Aí eu falei assim, mas peraí, para eu nunca mais ter que lidar com isso. Mas por quê? Como é que foram? Quais foram? Isso é o que eu trabalho hoje, ok. E o que eu trabalhava antes? Qual das coisas que eu fazia antes e que eu gostava? Nada. Gente, nada. Nenhuma profissão que eu tive antes, eu nunca fui realizada. E aqueles monstros começaram a pular. Falei, peraí, eu gosto de trabalhar? Porque se nenhuma... Igual uma mãe falava pra mim, se você não se dá bem com o teu vizinho, o problema é do teu vizinho. Agora, se você não se dá bem com o prédio inteiro, o problema é teu, querida. Então, faz sentido isso pra tu? Então, assim, eu não gostava de nada que eu tinha feito antes. Olha como é que as perguntas são poderosas e quando a gente tem coragem de... Eu quero saber, eu quero saber. Quando a gente tem coragem, a gente vai respondendo e vai achando. Vai achando onde que tá. E olha que louco, Jana. Eu fui e cheguei nesse ponto. Eu não gostava de nada que eu tinha vivido. Nada que eu tinha trabalhado tinha me realizado até então. Então, peraí, eu não gosto de trabalhar. Eu não suporto trabalhar. Qual é o problema de trabalhar? Trabalhar deveria de ser algo que me trouxesse, né, bem-estar e satisfação e contribuição com o outro. Qual é o problema? Qual é a minha trava com trabalhar? E aí, sabe o que veio? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Trabalhar. Por que eu não gosto de trabalhar? Porque trabalhar tira a família. Jana. Sabe aonde que nasceu isso, Jana? Com a minha mãe. Ó a crença aí, ó. A Nossa. a minha mãe era policial civil e era uma empreendedora frustrada. Nada na vida dela deu certo. Nada em relação a empreendimentos. E ela saía de casa e voltava 3 dias depois, porque ela era policial e tinha muitas ações para ser feitas e muitas situações. E aí sempre a minha avó falava, sua mãe tá fora porque ela tá trabalhando. Sua mãe tá fora porque tá trabalhando. Então, aconteciam coisas comigo que eu sofria muito, eu queria um colo de mãe para me cuidar, entendeu? Eu queria e eu não tinha. Eu me sentia sozinha, abandonada. Por quê? Porque minha mãe estava trabalhando. Olha como é que o Olha a ciclo, crença. olha que loucura, onde que eu cheguei, entendeu? Então eu falei, ali, quando o monstro pula, quando ele pula, a gente detecta ele vem para nossa superfície da consciência, porque as nossas ações elas são repetidas porque está lá no nosso inconsciente. A gente faz E essa tua repetindo. crença aí, trabalhar é igual largar a família, tava lá rodando. Então é melhor não trabalhar. Exatamente, Porque eu não quero largar meus filhos, eu não quero que meus filhos sofram como eu sofri. Gente, é exatamente. inconsciente, fica lá no teu Gente, HDzinho. E aí total. você vai cumprindo como se fosse uma profecia. Exatamente. Quando eu encontrei, eu falei, quando eu lembrei daquilo, minha avó falando aquilo pra mim, eu falei, cara, é por isso que eu odeio. É por isso que eu odeio. Não é meu isso. É porque eu sentia dor, porque a minha mãe ia embora, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Então, assim, minha mãe ia embora para trabalhar, para me sustentar. Mas uma criança, ela não pensa nisso, ela não quer saber, ela quer o amor de mãe. Ela, não quer, ela prefere o amor de mãe do que comida no prato. É simples assim. Só que para uma mãe, jamais ela vai ter coragem de fazer isso. Então ela vai e ela não quer nem saber. Minha mãe era uma guerreira, era incrível. Tá entendendo? Então eu falei, cara, eu preciso desconstruir isso. Quando ele emerge, quando o monstro emerge do consciente, a luta é muito mais digna. É É. mais digna. A gente tá vendo com quem, com qual inimigo. Aí sim, era Aí o é o meu inimigo. inimigo. Aí esse era o meu inimigo real, não era o câncer. O câncer era só um citoque. O meu inimigo real era aquele que estava escondido, que agora emergiu.
E se ele emergiu, eu tinha potencial de chegar para ele e falar assim: você não é meu. Você não pertence a mim. Foi uma história que passou e eu posso transformar isso. E eu comecei um processo de ressignificação. Tá entendendo? E isso aconteceu não só nessa área, não só nesse quesito, mas em vários outros que eu mergulhei, mas mergulhei com força mesmo. Eu não tinha mais medo de nada, Jana. Era cada monstro que pulava, que outros eu não posso contar aqui, porque eu vou envolver outras pessoas. Mas era cada um de chegar, parecia que dava uma facada assim no peito e falar: meu Deus, eu preciso ser verdadeira comigo. É isso que eu sinto. É isso que eu sinto. Eu preciso saber lidar com isso. Por que eu sinto isso? Por que eu fiz essa escolha? Por que, tá entendendo? E voltando às casinhas, voltando, até desconstruir onde realmente era a causa. E foi isso que eu fiz. Nesse formato de fracionar os meus desafios, o primeiro que eu fiz foi esse, para identificar qual que eu ia focar. Quais que estavam piores onde eu ia focar. E depois o próprio processo do tratamento. Era muito complicado esse processo de quimioterapia, sabe? Isabela falando, tá vendo? Você falou a frase: eu preciso ser verdadeira comigo. Isabela, com certeza. Gente, nós somos seres que nós não nascemos para mentir. Nós não fomos programados para mentir. A verdade habita no nosso ser. Nós temos uma centelha divina dentro de nós, que ela é o puro Deus, fragmento do próprio Deus. Então, ele, na sua essência, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é só ele, é onipotente, onisciente, onipresente. Então, nós somos isso. Então, quando a gente mente, primeiro é para nós do que para o outro. Tudo bem, já? Faz sentido? Vai. Total tá entendendo? Sentido. Então, a gente repele aquilo. E a gente não se aceita mentir para si mesmo. Chega uma hora que em algum lugar vai pular, vai explodir para algum lado. E a gente vai ser obrigado a encarar a própria verdade e se perdoar. E a verdade liberta, né? Liberta, Jana. A verdade Sabe, liberta. Com certeza. E aí você tem que entrar num outro processo, que é o auto-perdão. Porque senão você... porque senão a gente encontra os monstros e a gente se martiriza. Como que eu fui capaz de fazer isso? Sabe? Como que eu fiz isso comigo mesma? Por que eu fiz isso? E aí a gente começa o processo de martírio pessoal. E isso aí traz novas doenças. Então a gente entra num novo ciclo. Então por isso que a gente precisa estar atento para: eu me perdoo. Tá tudo bem. O importante é que eu descobri o que aconteceu. E eu posso escolher. Porque eu tô aqui para aprender. Então, se Papai do Céu, Jesus, o teu mestre, seu mentor, seja lá quem você acredite que é maior do que você, ensina que nós não temos o direito de apontar o dedo para o outro, né? Assim, a gente não pode julgar, a gente não pode apontar, a gente não pode criticar. Aonde está escrito que o outro é mais importante do que a gente? Esses dias eu falei sobre isso. A culpa é o dedo julgador apontado para si mesmo. A gente se condena. Você fez essas escolhas, você tá entendendo? Não funciona. Dói demais. Então, a gente precisa entender que é natural o processo de auto-perdão. É fundamental que a gente faça isso com a gente mesmo. Principalmente, porque senão a gente não consegue perdoar mais ninguém. Mais ninguém. Entendendo que você não tinha o nível de consciência que você teve naquela hora. Então, a gente age de acordo com o nível de consciência que a gente tem. Exatamente. Né? E às vezes você poderia saber, mas uma coisa, esse dia eu estava falando sobre isso. Uma coisa é você saber racionalmente, outra coisa é você tomar consciência. Quando você toma consciência, vai para o nível da tua identidade. E aí você expressa aquilo. Antes, você não tinha consciência, você poderia até saber, mas você não tinha consciência. Então, você olhar com esse olhar de misericórdia, de aceitação para você, é fundamental. Até para você curar relacionamentos com outros. Porque não tem como curar com outros se você não cura em você. Consigo mesmo. Exatamente. É tudo um espelho. Tudo começa em nós. Tudo exatamente. Tudo começa em nós. Com certeza. Então, isso foi uma das coisas que eu precisei fracionar. E ter muita consciência. Eu tive muito pensamento consciente nessa época.
nessa época. Eu procuro exercitar isso sempre, né? Mas nessa época, quando a gente estuda algo que a gente não está vivenciando uma prova, assim, um caos, a gente está em nível ainda, isso que você falou, a gente sabe, ok, mas disso você ter domínio mental a ponto de, no meio do caos total, você ter presença de espírito para você saber escolher, saber que caminho que você vai tomar, saber como que você vai fazer, ter frieza de ação, são polos completamente diferentes, sabe? Porque só no meio do caos mesmo que você experimenta aquilo que você sabe. Aí que você vai provar se tu sabe mesmo. Porque até então é só teoria. Né? Exatamente. Então, essa questão de fracionar, eu comecei a fracionar a próprio tratamento, conforme eu falei. Cirurgia, cara, eu vou sair com mama ou sem mama dessa cirurgia? O médico não tinha como me provar essa parada. Eu falei, então eu tenho que trabalhar minha cabeça para ambas das situações. Para mim não importava mais nada. Foi o que eu falei pro médico. Eu falei, cara, olha só, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu só quero que você me ajude a ficar viva. Isso eu quero que você me prometa, que você vai fazer tudo que você puder para me ajudar a ficar viva. Eu tenho 2 crianças pequenas, não posso ir embora agora. Entendeu? Então, assim, dane-se uma mama, dane-se, eu quero ficar viva. Eu preciso da minha mente, né, viva bem com os meus filhos para que eu possa continuar aqui. E aí, graças a Deus, foi tão bondoso e misericordioso comigo, botou na mão de um médico das galáxias, entendeu? Ele fez um trabalho incrível, sabe? E eu fiz uma quadrantectomia, não precisou realmente fazer uma mastectomia. Então eu falei, pô, tá vencido esse primeiro monstro. Eu venci bem essa primeira fase da cirurgia. Agora vai ser o quê? Quimioterapia. Vou ter que fazer ou não vou ter que fazer? Porque já era outro profissional que ia cuidar de mim. Então, tá, se eu precisar fazer, e aí? Beleza, a gente traça novas estratégias. Se eu não precisar, aí pulou outro monstro. Quando eu fiz essa pergunta, Jana, pulou outro monstro. Sabe qual? Cara, se eu não precisar fazer, a minha vida vai voltar a ser o que era antes. Olha isso. Eu não quero que Que ela louco. volte a ser como era antes. É doido isso, né? Você tá Muito doido. controlando o horário aí? Tá de olho na hora? Fabel que tá, ele acabou de me falar que falta 20 minutos. Ah, beleza, pra gente ter uma noção, né? E aí, na hora, me veio, eu me lembro como se fosse hoje, olhando no espelho. O médico falou: olha, eu não tenho como te garantir essa questão da químio, porque a oncologista que vai ter que ver isso e vai analisar qual é a característica do tumor, se você realmente vai precisar da droga, da quimioterapia. Falei, beleza. E aí, eu fui pra casa e eu fiquei me olhando no espelho. Falei, cara, será que eu vou precisar fazer? Eu não vou, tô com medo, eu não vou. Olha que louco, né? Falei, se eu não precisar fazer essa parada, eu vou ter só feito a cirurgia, vou ficar com essa cicatriz aqui e vai mudar o que na minha vida? Olha só, outro monstro pulando. A minha vida estava tão ruim, assim, eu estava lidando tão mal com tudo, eu estava tão insatisfeita com as minhas escolhas, que eu preferi encarar um processo quimioterápico do que voltar ao que eu estava vivendo. Isso é muito doido, né? Nossa, muito Isso doido é mesmo. muito forte. Isso é muito doido. Eu falei, então eu não tenho medo. Eu não tenho medo disso. E aí fui, no dia seguinte fui lá para quimioterapia, para oncologista, e ela falou assim, Thaís, pelo câncer pelo tumor que era, você realmente vai precisar fazer quimioterapia e tudo mais, 16 sessões, pacotinho completo, beleza. Falei, tá, quanto tempo isso vai durar, hein? Eu achava que ia durar uns 3 meses, né? Rápido, assim, vai, tipo, ela, olha, 1 ano e 3 meses. O quê? Aí Nossa, um ela, ano é muito tempo, né? um Eu não tinha ano, noção disso senão também, o não. corpo não aguenta. Jana, senão o corpo não aguenta. A droga é muito violenta. É muito Mas a gente violenta pensa que é mesmo. assim, né? A gente faz 2 meses, tá? Vamos. Vive ou Entendeu? morre. Tava me sentindo, achando que era assim. 1 ano! Aí ela falou assim, 1 ano. Aí eu saí de lá, como eu já estava tão bem trabalhado naquilo, eu falei, ok, mais um monstro vencido, agora qual vai ser o próximo? O dia da primeira quimioterapia, né, foi um dia que eu fiquei bastante temerosa com aquilo ali. Eu falei, cara, eu vou ter que usar um dos meus princípios. Lembra que a gente conversou naquele dia? Confiança, alegria e ação focada. Isso que eu queria que você falasse. Cara, confiança, alegria e ação focada foi a estratégia ninja que eu usei Gente, para rouba essa conseguir tomar isso. estratégia, tá? Estratégia ninja. Confiança, alegria e ação focada. No meu primeiro dia de quimioterapia, ninguém tem como garantir se você vai aguentar aquela droga. Não tem como saber se seu corpo vai rejeitar aquilo e te dar um colapso. Tá entendendo?
Então, ou seja, será que meu corpo vai aceitar aquilo? Será que sabe, não vai dar um revertério, não vai me dar uma alergia ou uma situação que eu possa morrer na hora? Né? Então você vai, assim, tipo, caraca, meu, será que eu não morro desse negócio, mas eu morro da quimioterapia, entende? Mas a minha meta era rir, estar alegre. Ação focada, não saber nada de câncer, não fuçar nada, não pesquisar nada sobre quimioterapia, não queria saber de nada. Nada. A minha meta era, vou levar meu celular com carregador e vou selecionar todos os vídeos de pessoas que eu acho muito engraçado. Stand-up comedy ou qualquer, seja sério. As pessoas não entendiam nada. Aquela sala enorme, um conforto magnífico, aquela cadeira do papai, sabe? Impressionante. E aí eu com a droga infundindo lá na minha Tô veia. morrendo de rir. Cara, eu com fonezinho igual tá você. E eu tinha hora que eu não aguentava, eu juro. Eu não aguentava, eu começava a rir, porque eu lembro o vídeo que eu vi. Você acredita? Lembro o Acredito. vídeo que eu vi. Eu ria demais do palestrante, falei que coisa sensacional. E as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, gente. Mas para completar a melódia, eu estava tão bem, assim, emocionalmente, né, mentalmente, tão firme, que até nessa situação eu aguentei. Minutos antes de eu começar o processo da primeira quimioterapia, eu conto isso num vídeo lá no meu canal do YouTube, Atitude Ninja. Uma senhorinha do meu lado começou a passar mal, colocaram um biombo para proteger. Eu falei, pronto, a mulher morreu com o negócio, morreu do meu lado. E aí começa a entrar paramédico, entrar ninguém com aquele desfibrilador, enfermeiros, a equipe de fora entrando. Eu falei, meu Deus! E agora a senhorinha passou mal com esse negócio aí e vai empacotar aqui dentro, aqui do meu lado. Aí quando botou o biombo, então, eu falei, já era. Já foi. Agora já foi, né? E sabe o que que era? Não, aí eu virei para a enfermeira e falei assim, vem cá rapidão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aí que ela tá tomando é a mesma coisa que eu vou tomar? Aí ela, não, fica tranquila, que isso é outra coisa. Mentira, né? Era só para me deixar calma, entendeu? Mas eu precisei domar minha mente naquele momento e desfocar minha atenção para aquilo, né? Fiquei preocupada com ela, é lógico, mas eu fiquei mais preocupada comigo de ter um infarto ali na hora. E aí desfoquei e comecei a ver, escutar, a ver a palestra que eu tinha separado para mim, para esperar a minha vez, né? E depois fiquei sabendo que a senhorinha ela foi fazer uma besteira de tomar uma medicação antes de ir para lá, e a medicação ela entrou em choque com a quimioterapia. Mas ela ficou bem, foi só um choque de medicações mesmo, que ela não podia. Eu fiquei preocupada, né, com ela. Mas por que eu tô contando isso? Porque é no caos. É no caos que você busca o quê? O equilíbrio na respiração e meditação, gente. Né? Então, quando eu falo sobre confiança, alegria, ação focada, confiança foi que eu sabia que existia alguém maior do que eu, que existia uma força poderosa no controle daquela operação, no controle daquilo tudo e que estava conduzindo a coisa da melhor maneira possível. Porque pensa comigo, eu sou uma mulher de muita fé, Jana. Então, eu acredito o seguinte, que se um pai físico, material, não tem coragem de torturar um filho para ensinar ele alguma coisa, você imagina Deus, o Todo-Poderoso. Ele jamais vai dar algo a alguém que seja insuportável. Mas ele precisa corrigir de alguma maneira, ele precisa ajudar aquele filho a seguir caminhos melhores que realmente vão trazer felicidade para ele. Tá entendendo? Faz sentido isso para tu? Para mim fazia Claro que sentido faz. aquilo. Claro que Né? faz. Então, assim, eu não conseguia acreditar que aquilo não era para um bem maior. Então, eu tinha certeza, confiança nisso. E eu tinha uma mentora, não tem até hoje, uma mentora espiritual, que me deu total suporte. Total suporte. Tipo assim, eu tô com você e tudo vai passar. Aquilo ali, sabe quando eu chego a arrepiar só em lembrar. Aquilo ali me deu um suporte enorme, foi o que mais me deu força interior, entende? Então, a parte da confiança é que eu sempre falo sobre isso. Da alegria é não deixar a minha mente desfocar de estar alegre. Não tinha motivo de estar triste. Eu chorei 3 exatas vezes no processo inteiro de tratamento do câncer. No dia que eu descobri... Fala, pode falar. E um pensamento vai gerando o outro, né? Então, é Pronto. lógico, gente, que tinha hora que devia vir algum pensamento, eu vou morrer, vou deixar meus filhos. Aí ela, opa, cancela Exatamente. outro. Bota um Exatamente. positivo em cima.
É Porque a isso Thaís mesmo. é Eu ser vou te humano, tá, falar. gente? Vocês podem encontrar ela, ela sangra, sabia? Ela é igual a gente, normal. Com Mesma certeza. coisa. Eu vou te falar, essas 3 choros foram nos 3 primeiros dias. No primeiro dia que eu descobri, junto com o meu médico, foi o meu primeiro choro, né? Que também, lógico, óbvio. O segundo choro foi quando eu fui compartilhar com, né, com o meu grupo de amigos que eu sabia que ia poder me ajudar em relação à oração, essa coisa toda, né? Me dar um suporte. Eu chorei, porque entendeu? Eu falei, cara, eu fiquei com medo. Juro que eu fiquei com medo de morrer. Né? E num outro dia que eu cheguei em casa e vi os meus filhos, eu senti aquilo, eu falei, cara, se eu for embora, eles são muito pequenos. Um tinha 9 anos, outra tinha 3 anos. Você tá entendendo? Aquilo ali eu falei, cara, mas eu não posso deixar minha mente conduzir para esse lado. Eu tenho que pensar só na parte boa do processo. Só nisso, porque é nisso que eu tenho poder, que eu tenho controle. Então, a ação focada, quando eu falo essa parte da alegria, é você não se deixa igual isso que a gente está vivendo hoje, gente, pandemia. Não dá para ficar alimentando nossa mente. Cara, tu fez um post hoje maravilhoso sobre que você não suja seu corpo, né? Por que você faz isso com a sua mente? Não foi algo assim sobre sujeira? Eu sempre pergunto isso. Tu come carne estragada, cara? Não, né? Por quê? Porque faz mal pro corpo? Então como é que tu se alimenta tua mente desse monte de informação? Não tem como, cara. A É igual gente comer tira carne o lixo, a estragada. gente tira o lixo todo dia da casa, né? A gente vai lá no banheiro, tira o Exatamente. lixo, a gente tira o lixo da cozinha, mas da mente a gente deixa lá. Da mente. E como é que é a melhor maneira de fazer isso, cara? Meditação, respiração. E depois, mais tarde, eu descobri que o Ho'oponopono também é uma ferramenta fantástica pra gente Tem fazer isso. várias ferramentas, mas Tem começa com a várias. meditação e respiração. Entende? Tudo Silêncio é acaba maravilhoso. convergindo para uma coisa só. Então, assim, foi o que eu Exatamente. mais usei na época. Eu não conhecia o que era Ho'oponopono. Então, uma das ações focadas que eu decidi fazer foi: eu tenho que voltar a meditar todos os dias. Trabalhar a minha respiração. Eu sabia fazer práticas de respiração porque, cara, eu aprendi a fazer com 27 anos. Eu participei de um curso gigantesco, que ele é famoso no mundo todo, no mundo inteiro. E ele ensina técnicas de respiração para desintoxicação em nível celular. Olha que Que doideira. louco, né? É, cara, através do oxigênio. E é Entende? Então a gente simples, tem a né? natureza a nosso dispor que é poderosa. Eu falei, cara, eu tenho esse conhecimento, mas o que adianta eu ter essa parada se eu não uso? Eu não faço. Entendeu? E aí uma das ações focadas foi: eu tenho que fazer, agora não tem para onde correr. Eu tenho que voltar a meditar. E Jana, nunca mais eu deixei. Nunca mais. Eu medito todos os dias. Eu controlo a minha mente. Hoje, eu controlo os monstros da minha mente, assim, com respiração e meditação. Eu uso, sabe aquela coisa que eu aprendi a dançar com medo? Eu sempre falo isso. Eu aprendi a dançar com medo. Muito louco isso, né? Então, às vezes, quando vem, claro, eu tenho medo hoje em dia. Tenho medo, pânico, horror. Ontem mesmo, situações aconteceram que chegava, meu corpo tá tremendo. Mas eu brinco com ele mesmo. Eu falo, aí eu vou e faço uma prática de respiração. Tu conhece a respiração rástrica? Não, pode ensinar. Pois eu acho que a gente pode deixar isso de presente pra galera que estiver aqui, cara. Claro, claro, pra galera. Ó, um jeitinho de você dançar com o medo. Cara, tudo que tu resiste, persiste. Deixa eu De ver. novo. Que horas são? Quanto tempo? Quanto tempo? Qual coisa a gente volta? Ainda tem 9 minutos ainda, vai. Então dá tempo, dá tempo. Dá, com Aí, certeza. Marisa quer aprender. É só a Marisa, gente, que quer aprender? Quem mais quer, gente? Respiração, gente, pelo amor de Deus. Jana, eu! Vou até Olha, preparar. ó, eu vou ensinar. Eu tô sentada no chão. Oi, porque eu tia gosto. Lu! Seja bem-vinda, tia Lu! Olha, eu vou ensinar. Eu aprendi na época, né, um mentor que eu tive na época, um treinador, né, que eu tive na época, que me ensinou várias técnicas, né, para poder me ajudar, várias ferramentas para me ajudar a dançar com o medo. Porque o que ele me dizia? Que tudo que resiste persiste. Se você ficar tentando controlar o medo, você está numa zona de esforço. Você está no esforço. Então ficam duas forças resistindo. Uma é o medo querendo acabar com você. E a outra é você tentando acabar com o medo. Então, ali só sai faísca. E cada vez piora mais. Então, o que ele ensinava? E na época eu usei demais. Quando eu entrava no pânico total, eu dançava com o medo. E uma das respirações que é feita para isso é a rástrica. Que é o seguinte. Rástrica. Nome bonito. Dá até vontade de botar. Vou ter uma filha, vou Nome botar o nome forte, desse. né? Nome Rástrica. forte, né? Rástrica.
Eu uso isso até hoje. Ontem eu usei isso porque eu entrei em pânico, porque essa pessoinha que tá aí, Lucimara de Moraes, minha mentora, que eu amo de paixão, eu estar com ela numa live como estive ontem. Então, para mim, isso era uma honra, é uma honra. E aí nossa, deu problema na internet. pensa, o Tic-Teco surtou, falou assim, cara, que sensacional isso que vai acontecer. E aí Joana, eu tive que... Deixa eu falar com a Joana. Joana, fica aí para aprender a respiração rástrica. Rastricar, isso. Rastricar. Então, usei ontem, tá, Tia Lu? Usei ontem porque o bicho pegou aqui. Então, vamos lá. Deu certo. Vamos dançar com medo, gente. Quando começar a vir o pânico, o medo, aquela aflição, para, silencia, fecha seus olhos e observa como está a sua respiração naquele momento. Muito provavelmente vai ser uma respiração superficial, curta e acelerada. Não é, Jana? Eu nem tô em pânico, minha respiração tá assim, tô reparando. Não tá? Fechando os olhos, a gente observa. Ela é curta e ela é acelerada. Tá? E a gente sente o coração batendo mais forte e tem dificuldade até de tomar uma respiração profunda. Então, se a gente está assim, vamos dançar com esse medo. Vamos dançar. E aí você vai fazer a rástrica, que é você fazer a respiração mais forte do que ela já está. Igual cachorro? Igual cachorro. 100 vezes. Respiração na verdade, do cachorrinho. 90 vezes. Respiração do cachorrinho. Mas vocês isso conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir como é que é? O peito, ele expande muito rápido, Olha né? a sainha. Eu tava chorando. É só pelo nariz. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 90. Se tu não morrer até lá, tu consegue. Vamos lá. Quando chegar a 90, você tá indo mais do que o medo, sabe? Você tá indo mais com ele, dançando com ele, mais veloz que ele. Sabe por quê? Porque ele cansa. Ele cansa. Então você vai. Quando chegar a 90, você começa a desacelerar. Você começa a trazer ele para você. Ele estava muito maior que você, não é? Então você vai junto com ele na respiração. E aí quando chega em 90, você começa a desacelerar. E vem puxando ele para baixo. Só pelo nariz. Só nariz. 10 vezes. De novo, mais 10. E vai espaçando. Até que você chegue no momento de respiração. Você trouxe o medo para onde você queria que ele viesse. Perfeito. O teu controle. Para o momento em que você consegue administrar a sua respiração, tá no teu controle a tua respiração. Você sobe e desce. Olhos fechados, tá? Sobe e desce. Muito lentamente. Faz isso e observa como você vai estar no final. Observa. Então, assim, é controle mental. Sentir o negócio, você tem o poder de chegar e reverter. Dança com ele, vai junto. Tá ruim, tá frenético, então vambora. E volta, traz, puxa, puxa, puxa. É como um rapport. Perfeito. Perfeito. Sabe? É o rapport com o medo. Puxa ele. Então, a rástrica eu usei demais. Mas... Tem alguma eu respiração acho que tá no final, né? Não sei, que horas são? Deixa eu te falar. Tem alguma respiração... Joana, quando tiver treta, tu faz. Faz e conta. Me conta. Joana gosta de treta. Deixa eu falar. Tem alguma respiração assim pro dia a dia que a pessoa tá normal, tá? A pessoa não tá na treta, não. Mas que você... Por exemplo, eu tenho a minha respiração. De puxar 7, segurar 7, soltar 7. Ótimo. E eu faço Sim. essa. Mas você tem alguma? Tem várias. Respiração a gente pode fazer várias. Mas uma coisa que eu sempre falo, Jana, começa do pequeno. É sempre melhor consistência antes de excelência. Consistência antes de excelência. Muitas respirações a gente pode fazer, muitas meditações a gente pode fazer. Mas se a gente não tiver consistência, não adianta você querer fazer a coisa mais extraordinária, incrível, que não vai fazer. Então tem que começar do simples. Então minha dica sempre é:
Procura observar a sua respiração natural por 10 vezes. Eu quero ver você chegar a 10 vezes sem desfocar o pensamento. Bota isso como meta. E é muito louco, né? Porque se tu for reparar, se você reparar, às vezes a gente não respira. E aí, se tu vai, do nada, respirar muito fundo, você sente até uma tonteira. É verdade. Olha que louco. Falta 2 minutos. É verdade. Tá aqui. 1,56 restante. Thaís, amei. É isso. Amei. Que bom, fico feliz. Fico feliz, experimenta e depois me conta. Quem quiser experimentar essa respiração, quem fala, quem ensina essa respiração também, sabe quem é, gente? Um cara chamado Rodrigo Cardoso. Ele é um coach de alta performance, né? Um amigo pessoal nosso também. E ele vai participar. Ele ensina a Rástrica. Se vocês tiverem dúvida também, é só me chamar lá no perfil e eu posso ajudar. Gente, e o Rodrigo também, o Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso. Sigam a Thaís, tá? Porque ela é um serzinho de luz, então você vai ficar bem todos os dias vendo o Instagram dela, os stories dela, ela é maravilhosa. E ela é um ser como a gente, né? Porque tem gente que parece que tá no pedestal, né? E a gente diz, nossa, é muito difícil. Não, não é. A Thaís é totalmente acessível. Tem por mim, sabe? Se eu precisar de alguma coisa, eu pergunto pra ela, eu corro pra ela. E ela é totalmente acessível mesmo, tá? O Heitor quer aparecer. Oi, lindão! A gente tá junta. Eu tenho vários projetos para te falar. Eu tenho que sentar contigo e a gente conversar. Para quando essa doideira acabar, a gente colocar para frente. Filho, vamos sim. Foi um prazer estar aqui com você, Jana. Oi, prazer foi todo meu. Prazer foi gente, todo meu. Um beijo no coração de cada um de vocês. É fácil, sim, Tia Lu. Gente, Tia Lu é minha mentora, ensina todo esse processo de pensamento consciente também. De forma fácil. Tudo é fácil. Tia Lucimara de Moraes. Lucimara de Moraes Oficial. Aí, sigam ela também. Dia 23 vai ter uma super aula, Jana, de Ho'oponopono com a Tia Lu. Amo. A gente tem que participar. Aquele que você mandou no Instagram, no WhatsApp? Eu te mandei hoje. Entra lá. Aqui. Show. Aqui, vai cair, gente.